Salve, salve família! Eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok podcast na moral e só vai. Hoje eu estou com eles, Paulo Guimarães, que vem falar sobre segurança do trânsito, referência, e o cara que já é prata da casa, domina muito, todos os domingos aí na sua telinha durante muito tempo. Ele, quem? César, o nome é difícil, e Urani. Urniani. Porra, meu, eu já falei, eu sou especialista em errar, e aí ele Não, mas eu não ajudo, né? Meu nome não ajuda, né? Em todo lugar acontece isso, né? Em todo lugar, cara. Então, para me chamar de Inhame, Urbani, eu atendo com qualquer... E vai que vai, a gente vai deixar aqui muito assunto Sem aqui problema. bacana. Ele é prata da casa, eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Eu já vou fazer as honras aqui pro Paulo. Paulo, seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, no meio dessas feras. O César, que é o nosso mestre aqui, eu sempre acompanho, sempre aprendo muito com ele. E vamos falar um pouco sobre o nosso assunto, né? Segurança no trânsito. Segurança no trânsito. O Paulo vai mandar aqui no Segurança no Trânsito. O César já vai falar de muitos e muitos automóveis aí, o mercado dos automobilistas. Uhum. E também a gente vai falar também sobre a segurança nesses transportes, que está cada vez aumentando a tecnologia e beneficiando a nós. Os carros, eles vêm ganhando cada vez mais tecnologias de segurança, né? Mas a segurança ela é baseada num trinômio, né? A via, o carro e o ser humano. E o único que tem vontade própria é o ser humano. Enquanto as vias estão melhorando, enquanto os carros estão melhorando, a gente precisa melhorar o ser humano, né? Ô César, e o Brasil ainda continua sendo... Tipo, tá no ranking lá de acidentes de trânsito. Sim, o primeiro país que mais mata no mundo, né? E essas coisas variam um pouco, né? Mas o Paulo pode até me corrigir, mas a China está em primeiro lugar, vem a Índia em segundo lugar e o Brasil em terceiro. Mas vamos lembrar que a China tem 1,5 bi de gente lá. A Índia tem 2 bi e nós não temos nem 250 mil. Se nós fizermos uma conta de 1 para 1 milhão, o Brasil é o país que mais mata no mundo. Então já vou jogar logo no seu colo, Agora, Paulo. Paulo pode corrigir se meu número estiver errado. É isso aí. Eu vou jogar no seu colo justamente o que o César falou nessa questão da segurança do trânsito. Por que o Brasil ainda continua nesse ranking? Bom, vamos tentar enxergar os sinais. Tá. Né? A primeira coisa, o César falou, os veículos estão melhorando, as vias estão melhorando, e aquela pecinha que vai atrás do volante nem tanto. Será que isso é válido? Vamos olhar um pouquinho para os números. Quando a gente vê o recorte do número de vítimas e os dados oficiais do Brasil, a gente está aí entre 30 e 40 mil mortes ano, tá? Dados oficiais. E a maior parte dessas mortes são pedestres, motociclistas e ciclistas, o que a gente chama de usuários vulneráveis. Então é um grande sinal de que os veículos estão protegendo mais os seus ocupantes, mas você está gerando um risco maior para aquele que não está protegido pelo veículo, que é o pedestre, enfim, aquelas pessoas que são desprotegidas. E você tem alguns sinais de que isso está acontecendo. Por exemplo, a gravidade do sinistro, hoje a gente chama de sinistro, não chama mais de acidente, mas a gravidade está aumentando, então a gente tem notado isso. E um outro fator super interessante, até quem me chamou a atenção disso uma vez, aí, uns tempos atrás, foi o próprio César, com relação à ansiedade da nossa população. O Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo inteiro. 25% de todos os ansiosos do mundo estão aqui no Brasil. Ansiedade gera comportamento agressivo, gera intolerância, gera toda essa incompatibilidade social, né? Porque o cara estressado, o cara ansioso, se tivesse um cara super ansioso aqui, super estressado, ele estaria atrapalhando o nosso ambiente. E isso é levado para as ruas. Então é um reflexo da saúde mental da nossa sociedade, que não consegue evoluir. Tanto que desde 2020 os números estão crescendo. A gente deveria chegar em 2030, que foi o nosso compromisso enquanto país, com a meta global de segurança viária, em no máximo 16.500 mortes em 2030. E as estatísticas mostram que se nada for feito, a gente vai caminhar para chegar tipo 44, 45 mil. Então é um reflexo do que a gente está vivendo, dessa polarização, de tudo essa... Legal essa análise do Paulo, né? Porque o trânsito, ele é um organismo vivo que reflete o que pensa e o que sente a sociedade ou o indivíduo. Nós não precisamos de motoristas melhores, nós precisamos de pessoas melhores. Porque quando você é bom, quando você está calmo, quando você está bem resolvido, você é em qualquer ambiente que você estiver. Vamos pegar 2020, como o Paulo falou, de lá para cá. Pandemia, que deixou todo mundo à flor da pele, polarização política,
né? As coisas todas que as pessoas buscam, enfim, nos algoritmos das redes sociais, que busca muita animosidade entre as pessoas, países guerreando, uma terceira guerra, né, que muitos dizem que se avizinham. Então tudo isso deixa as pessoas à flor da pele. Então não tem como ele não descarregar isso na mobilidade, porque a mobilidade é um ambiente onde você é muito solicitado, você é muito provocado. Então as pessoas estão com pressa. Eu digo assim, o cara gosta de correr, não gosta de correr, ele está com pressa. Ele está sempre atrasado. Então não existe aquela pessoa... você não vai ver, por exemplo, uma pessoa que é organizada, que se planeja, que tem disciplina, que levanta mais cedo, que se antecipa, fazendo parte desse grupo de pessoas que a toda hora estão provocando acidente. E o que é bacana a gente também revelar aqui é que, diferente do que as pessoas imaginam, por mais que os números sejam pavorosos, a gente trabalha muito em empresas e é impressionante. Você chega numa empresa, tem lá, sei lá, 1000 pessoas dirigindo. As empresas, elas têm um papel fundamental em criar cultura de segurança e eles têm muitas análises. Então eles têm muito lá os indicadores, inclusive telemetria. De 1000 pessoas que dirigem, 80% dos desvios de comportamento no trânsito são provocados por nada mais, nada menos do que 10% dos que conduzem. Isso a gente precisa deixar muito claro aqui. Não é todo mundo. Existe uma minoria que são os infratores contumazes. Eu também era embaixador do Maio Amarelo, né, em 2024. E eu fiz um trabalho com a INDEC, que é a empresa que gesta as questões de segurança de trânsito em Campinas. Campinas, dados da INDEC, 1 milhão de habilitados. Sabe quantos tem multa? 5%. Não é todo mundo como a gente imagina. É uma minoria, mas como toda minoria, ela é muito barulhenta. Eu vou só complementar esse dado, porque eu trabalhei muitos anos na Prefeitura de São José dos Campos, né? Os últimos 6 antes de assumir o observatório, eu fui secretário de mobilidade. E esse número, né, em cidades que têm características semelhantes, Campinas e São José dos Campos se assemelham em algumas coisas, esse número, 5%, é aquela população, aquele motorista que é autuado. Mas se a gente pegar quem tem 2 ou mais, ou 3 ou mais, é menos de 0,5%. Então é isso que o César falou. A concentração de irregularidade, a concentração de comportamento agressivo está numa pequena parcela, que é o cara que, você vai ver, ele é todo desarrumado, ele não paga a conta em dia, a casa dele é bagunçada, ele joga lixo no chão. É um desvio de personalidade cidadão. É isso que a gente está enfrentando hoje no trânsito brasileiro. Para a galera do TikTok entender, Paulo Guimarães, ele vem falar assim, justamente da segurança do trânsito. O César já foi embaixador durante um tempo, né? Sim, 3 vezes embaixador do Maio Amarelo. É tricampeão lá, né? Tricampeão, já posso pedir música no Fantástico. Já pode pedir. E hoje tá com o Paulo. O Paulo tá tocando o barco lá, né, Paulo? Isso aí. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão, o trabalho que você faz, como é que funciona. E aí a gente vai seguir justamente para essa questão também das vias. Porque a gente vai fazer algumas comparações, né? Vamos fazer a comparação Estados Unidos e Brasil. Tá? Mas fala um pouquinho aí, Paulo, pra gente. Bom, o Observatório é uma ONG, né, uma organização não governamental. O ano que vem faz 15 anos de operação aqui no Brasil e surgiu com essa finalidade, de reunir pessoas que estão interessadas em defender a preservação da vida no trânsito. Foi por isso que o Observatório surgiu. E a gente atua num campo das ONGs que a gente tenta se diferenciar um pouco. Hoje em dia já é um pouco diferente, mas quando o Observatório surgiu, as ONGs que atuavam no trânsito eram ONGs essencialmente de assistência às vítimas. Então são geralmente aquelas pessoas que tiveram algum tipo de perda, um parente, um amigo, uma pessoa próxima, e que tentam mobilizar a sociedade para reverter esse quadro. O Observatório chega para dar um embasamento técnico para essa área. Então essa é a grande função do Observatório. Hoje a gente tem quase 1000 membros, né, é uma associação, né, então a gente tem vários associados, e a gente desenvolve os nossos trabalhos com base numa metodologia que é ancorada em 3 eixos. A gente tem um primeiro eixo que a gente chama de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então a gente captura uma demanda social, um assunto que está sendo tratado sobre segurança no trânsito. Por exemplo, vai ter ou não autoescola, a velocidade tem que aumentar ou tem que diminuir, enfim, a gente pega um assunto e desenvolve esse assunto tecnicamente, com base em pesquisa científica, levantamentos técnicos, para poder ter embasamento no que a gente fala. E a gente pega esse conhecimento e leva para o segundo eixo, que a gente chama de impacto social.
social. Então a gente gera ali as campanhas, as mobilizações, a gente procura traduzir aquele conhecimento técnico para a Dona Maria, para o seu João, para o doutor Henrique, ou seja, para todos da sociedade nas diversas linguagens, para a gente ter esse engajamento. Para a gente ter sucesso no terceiro eixo, que é o que a gente chama de advocacy, onde a gente usa esse conhecimento técnico, usa essa mobilização social para pressionar a autoridade a fazer o que precisa ser feito. Então esse é o trabalho do Observatório, é aí que as ONGs atuam nesse vácuo que é deixado pelo poder público. E dali a gente tira projetos super estratégicos. A gente tem hoje, né, o Maio Amarelo, né, que o César é o nosso embaixador. O Maio Amarelo hoje foi considerado, e aí isso não é só uma autodeclaração, foi reconhecido, inclusive num evento da ONU, no começo desse ano, como a maior campanha de mobilização social pela segurança no trânsito do mundo inteiro. Inclusive ganhou como melhor campanha. A campanha de 2024 foi a campanha premiada, ganhou como melhor campanha das Américas e Caribe e como melhor campanha global de segurança viária. Justamente porque ela veio com embasamento técnico, veio com essa mobilização social e com o objetivo de mudar as coisas, né? Tirar desse senso comum que a gente está vivendo, que não dá para continuar. Tá. Agora a gente entra nessa questão que você resumiu. A gente vai entrar para a questão urbana, as pistas. A gente vai falar também de os motoristas de caminhões, os caminhoneiros, porque a gente pega um todo. Mas falando dentro de pistas aqui dentro de São Paulo, as rodovias também, Marginal, enfim. Quando a gente fala sobre isso, eu vou trazer Estados Unidos para o Brasil. A gente começa a ver que as nossas pistas, elas não foram bem projetadas. Os engenheiros aqui, como é que funcionou isso? Porque lá tem muito elevado, a gente não pega tanto farol, tem muito carro, a gente sabe, mas tem muito elevado. Quando você vai fazer a curva, a pista nos Estados Unidos, ela não deixa o carro ficar jogando para fora, ela é meio virada para o carro não sair da pista. E o que você me diz, César? Não, é claro, né? Você vai nos Estados Unidos ou até outros países, você vai ver de que houve uma preocupação com a infraestrutura. Aqui, aonde nós estamos, era uma casa e tinha uma rua que comportava casas. Em cima de 2, 3 casas, levantaram um prédio com 6 apartamentos por andar, 25 andar, e a rua continua a mesma. Mas não foi só a rua continuar a mesma, a rua continua a mesma, a água continua a mesma, a eletricidade continua a mesma. Então, a gente trabalha de maneira desorganizada, né? Empoleirando uma pessoa em cima da outra, empoleirando um carro em cima do outro, sem trabalhar com infraestrutura. Claro que se você pegar uma rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, você tem uma rodovia que muito se assemelha com uma rodovia de primeiro mundo. Mas a gente não, para tudo no Brasil, né? Novas cidades estão sendo surgem, não acompanha a infraestrutura. Lá você consegue chegar num evento de futebol, numa Disney, você estaciona o carro, você fala, cara, como é que vai ser quando eu sair daqui? Você sai, é organizado para chegar, é organizado para sair. Você chega aqui no Brasil, você vai assistir vai naquela feira AgriShow, que às vezes eu tenho que ir para lá porque eu vou trabalhar. E vou te falar para você, só vou para AgriShow porque eu tenho que trabalhar, porque eu não tenho coragem de ficar tantas horas como a gente fica naquele trânsito, estacionar o carro numa rua de terra, que para você conseguir sair daquele lugar, você chega a levar 1 hora e 2 horas. Interlagos, você entra em Interlagos para assistir a Fórmula 1, e olha que a gente vai num baita esquema VIP, você vai com van, pra você conseguir sair de dentro de Interlagos, você leva 1 hora, 1 hora e meia. Então, assim, eu acho que o problema do Brasil é que a gente vive a coisa do 4 anos. Eu ia falar exatamente isso. Então, eu vivo de 4 anos. Um monte de gente que está fora, que quer entrar, destrói quem está dentro tentando fazer. Quem está fazendo só por 4 anos. Então a gente não tem um trabalho, sabe, de Estado. Assim, ó, esse equipamento é para melhor. Não, se eu fizer alguma coisa e ela for muito boa, todo mundo vai derrubar, porque se for bom eu vou continuar. E se eu continuar é ruim para ele. Então o nosso sistema é para dar errado. Ele não é um sistema para dar certo. Não é um sistema que foi feito para ser bem sucedido. Não foi, infelizmente. Não, e você pega, eu ia falar exatamente isso. Você pega um político, né? Dado esse sistema, é lógico, né? A gente generaliza aqui, mas tem os caras bons, os caras ruins, os caras bons geralmente não sobrevivem porque o sistema é bruto, mas você precisa abrir uma nova via, né? E aí você tem a oportunidade de fazer isso
com uma faixinha estreitinha, porque o dinheiro só dá para isso, ou você tem a oportunidade de esperar um pouquinho mais e fazer um negócio decente. Qual é a escolha do cara? O imediatismo, quer fazer agora. É a mesma coisa você vê, agora as concessões rodoviárias estão colocando isso como regra, está melhorando um pouco, mas você vai fazer um pavimento, né? Então você opta ali por um pavimento flexível ou um pavimento rígido. O plano de manutenção, né? Nos Estados Unidos, você vai ver vias sendo recapeadas e não tem buraco. Mas por que está recapeando? Porque venceu a vida útil daquele pavimento. É bem isso mesmo. Aqui a gente espera ficar arregaçado para poder... A hora que morrer alguém, aí vai lá e faz um tapa-buraco ali para compensar. Então não existe essa visão de longo prazo, porque o sistema não deixa isso acontecer. E quando a gente reclama aqui em São Paulo, a gente tá reclamando de barriga cheia. Exato. Se viajar esse mundão de meu Deus, esquece. cara, é impressionante. Eu fui pra Bahia, quase sofri. O Brasil, por exemplo, essa história do Trump fazer aí as taxações, isso e aquilo, no começo, quando não tinha respingado no Brasil ainda, que ele foi para cima da China, ali pintou uma grande oportunidade do Brasil ser um dos maiores exportadores de soja. Onde é que foi o gargalo? No transporte. Isso que eu ia falar, logística. Não dava para chegar na quantidade necessária por conta da logística. Porque não tinha estrada. O que tinha de estrada não era capaz de levar o escoamento. Então imagina, você perdeu uma oportunidade de ser um player importante globalmente porque você não tem rodovia. Num país que roda sobre rodas. Porque sobre rodas, porque ele não fala, não é ferrovia. E o que acontece quando a gente pega Manaus, que é o polo, chega tudo, encarece para quem o custo final? Para nós. Porque o cara fica parado na estrada 3, 4 dias, quando chove é pior, índice de acidente, aí o Paulo complementa. Manutenção, pneu. Você pega um exemplo, isso é uma característica de pensamento, né? Você pega Portugal. Portugal, alguns anos atrás, tinha uma condição semelhante do Brasil. Se você andar hoje nas rodovias de Portugal, maravilhosa. Mas por quê? Quando ele foi integrado à União Europeia, a primeira coisa que a União Europeia falou, você tem infraestrutura. Foi lá e bancou a infraestrutura de Portugal. Então hoje você tem um padrão na União Europeia, que é um padrão que deveria ser replicado para a gente aqui, né? A gente tem um tamanho semelhante à União Europeia. A gente às vezes até compara os estados brasileiros com alguns países da Europa. Mas é impressionante. Você vai mudar de estado, acontece, Minas Gerais, por exemplo, você vai para Minas de carro, na divisa do estado você já nota a diferença do asfalto. É impressionante. E é uma coisa que é muito pela organização política. Aí o governo federal poderia ajudar, mas o presidente é do outro partido, do governador, aí fica essa bagunça e a gente não consegue evoluir e o cidadão lá pagando a conta na ponta. Exatamente. Qual uma pista que se assemelha com a pista nos Estados Unidos? Que eu havia comentado, essa que não deixa o carro jogar para fora. Hoje, por exemplo, a rodovia Anhanguera, a rodovia dos Bandeirantes, ela é uma rodovia bem segura, né? Tem ali o que a gente chama de uma série de equipamentos que ajudam o condutor. Vamos pegar o Rodoanel como exemplo, né? O Rodoanel deveria ser essa pista. Só que você anda no Rodoanel, cara, o que tem de bumping no Rodoanel, pode ver, é aquela mistura entre cimento e asfalto. Existem uns desníveis muito grandes na rodovia. Foi uma rodovia que foi planejada para você não ter, por exemplo, a interferência. Tanto que se você pega o Rodoanel, você não tem posto. Você precisa sair da rodovia e em todo lugar você paga um pedágio para acessar ou para sair do Rodoanel. E o Rodoanel poderia ser essa rodovia, mas ele não entrega. Ele não entrega o que você vai encontrar, por exemplo, em Portugal ou nos Estados Unidos e daí por diante. Hoje, para mim, uma das melhores rodovias que a gente tem ainda é a rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. E falando nível Brasil, São Paulo ainda é primeiro mundo, né? Para rodar. Primeiro mundo. Porque eu fui para Bahia, meu amigo, aí não tenho o que falar. Não, e quanto mais ao norte, mais complicado fica. Sim. A gente recentemente publicou um painel chamado Painel Íris, que são os indicadores rodoviários integrados de segurança. E um dos indicadores que a gente avalia é justamente condição de rodovia. E é uma diferença absurda. Assim, São Paulo, se você pegar o ranking das 10 melhores rodovias, eu não lembro agora de cabeça, mas tenho quase certeza que as 10 são de São Paulo. Então, existe por quê? Porque é um estado que sempre se preocupou com infraestrutura e tal. É histórico, não é de um dia para o outro que uma situação dessa muda, vai demorar tempo, mas tem que começar. E o que aconteceu muito no Brasil também foi o quê? Que determinadas rodovias acabou se permitindo
de que fosse construído muito próximo da rodovia. Porque a rodovia ela é um marco de expansão, ela é um marco de desenvolvimento. E as pessoas querem ficar grudadas na rodovia. Quantas rodovias você tem, até indo, por exemplo, para o sul, que você está vindo e de repente mas todo mundo tem que baixar a velocidade porque a rodovia está passando por um perímetro urbano. Sim. Houve uma época que eu fiquei com um italiano, né, andando aqui, eu era piloto de teste da Pirelli e esse cara chamava Mario Mezzanotte, ele era o cara da Fórmula 1, pra você ter uma ideia. Na primeira estada da Pirelli na Fórmula 1, conhecia Nelson Piquet, Pulpo Moreno, trabalhou com eles nessa época, Ayrton Senna. E ele ficava maluco, Paulo, quando eu pegava a rodovia com ele, ele via uma pessoa andando no acostamento. Ele falou assim, mas o que essa pessoa está fazendo? Ele ficava maluco. Ele falou assim, como é que pode uma pessoa estar andando no acostamento? E ele tinha um dado que na França, a sobrevida de uma pessoa andando no acostamento era de 15 minutos. E como é que uma pessoa anda? Aqui o cara para no acostamento para fazer encontro. A gente se encontra no KM 160, em vez de entrar num posto de combustível, em vez de ir para um ambiente seguro. Então, assim, a cultura de segurança do brasileiro ela é muito baixa. Né? As pessoas criam vulnerabilidades muito grandes para si. Eu, por exemplo, eu corria no Troféu Maserati, eu usava uma moto de motocross numa chácara em Campos do Jordão para treinar. Meu filho nasceu. E era uma moto que só andava na terra. Eu nunca andei com moto na cidade e nem na estrada. E meu filho nasceu, aí até essa moto eu dei embora. Por quê? Porque eu não quero moto. E eu falo pro meu filho o seguinte, eu posso estar velho, cara, com 90 anos. Se ele me aparecer com uma moto, eu pego um tanque de gasolina, jogo na porra da moto dele e taco fogo. E ele sabe o que eu faço mesmo. Porque hoje andar de moto é desnecessário para quem quer viver, mas é necessário para quem quer ganhar seu ganha-pão. E aí eu acho que é muito triste, porque a gente acaba jogando uma galera vulnerável, que foi inclusive fundamental, né? Um trabalho essencial na pandemia, correndo um risco danado. Está numa mobilidade, é um trabalho, mas quem que mais morre no trânsito hoje? Né? Paulo pode me corrigir, mas acho que os últimos números mostram que em 2024, 46% dos que morreram em São Paulo foram pilotos de motocicleta. Para pensar, se São Paulo matou morreu 1.000 pessoas, quase 500 eram motociclistas. E o que é mais triste na motocicleta? Você bate de carro, ou já bateu de carro, não aconteceu nada. Não existe tombo de moto que o cara não se machuque. Então, para cada um que morre de moto, 14, 15, vão parar no hospital e vão se transformar num cara com uma sequela irreversível. Vai perder um braço, vai perder um pé, vai ficar tetraplégico, coisa do gênero. É muito triste. É muito triste isso. Então, eu posso me dar, enfim, a esse luxo de escolher não ter a moto como mobilidade. Mas tem gente que não tem outra escolha. Então o carro ficou caro. Você empurra o cara para onde? Para motocicleta. Que é o que dá. Não dá para o cara ir porque tem muito trânsito. Ele vai do quê? De motocicleta. E vem aumentando esses números de motos, né? Você sabe que tá muito fácil jogar a sujeira para baixo do tapete. Então, o que eu quero dizer com isso? A motocicleta é perigosa, sim, por natureza. É um veículo, por natureza, perigoso. E a gente tem um problema que é social. Como o César colocou, a gente tem uma demanda social pela motocicleta. Inclusive, motocicleta versus transporte público, a motocicleta ganha, porque ela tem atributos que são muito mais atrativos que o transporte público hoje. É diferente de você ir lá na Europa, a Europa, vai Portugal. Moto é raro. Portugal, que da Europa, é o mais parecido com a gente aqui. Primeiro tem a questão do clima também, lógico, mas tem transporte público, tem infraestrutura, tem o que a gente chama de compensação das externalidades negativas. O que é isso? Quem precisa andar com carro, com a moto, precisa pagar caro para isso, porque sabe que isso gera um problema para a sociedade que precisa ser compensado. Então, hoje, quando a gente fala assunto moto, 46% da cidade de São Paulo, as vítimas foram motociclistas. E isso já se instalou no senso comum, e é isso que me preocupa. Porque esses motoqueiros são tudo maluco. Calma aí. Existe sim os comportamentos, mas olha só, está sendo feito um trabalho de pesquisa agora nos hospitais aqui. Eu não lembro agora, são 3 hospitais aqui na região da Grande São Paulo. A maior parte das vítimas que estão lá internadas não estavam em atividade profissional. Então, a primeira coisa que a gente remete, né? Motoqueiro maluco, o cachorro louco, atividade... Não são esses caras que estão... que são a maioria nesses 46%. Então, primeiro ponto. Dado interessante. Segundo ponto.
25% dos que estão lá internados, acho que foi o hospital que eu peguei aqui, acho que foi São Caetano, foram 170 e poucas entrevistas de pessoas lá acamadas. 25% não tinha habilitação. Quase 30% tinham consumido algum tipo de álcool ou droga. Então, existe toda uma problemática social em cima disso. E do outro lado, quem dirige o carro, quem dirige o caminhão, quem dirige o ônibus, tem a responsabilidade de cuidar dos mais fracos. Que no caso, os motoristas. Então, assim, independente se o cara se comporta mal ou não, ele precisa pagar com a vida por isso. Claro. E hoje a gente começa, né? Hoje o senso comum é o seguinte: morreu porque foi culpa dele. E não é isso que o conceito de visão zero, de responsabilidade compartilhada traz. Todo mundo é responsável por aquela morte. Eu, que estou num veículo maior, que não zelei pela segurança daquele que é menor, ele próprio, que se comportou de forma inadequada, o gestor público, né, que não trabalha a gestão de velocidade, quer reduzir vítima no trânsito, traz a velocidade para baixo. Assim, é imediato. Você quer melhorar a segurança no trânsito, tem várias formas de fazer isso. Investimento em transporte público, por exemplo, só que demora. Tratar a velocidade é imediato. Começa a fazer gestão de velocidade hoje, amanhã você já tem resultado. Então é uma responsabilidade compartilhada que a gente precisa colocar nas cabeças das pessoas. E por que ninguém baixa a velocidade? Porque é impopular, ele vai perder voto, porque a população quer correr. Mas, cara, assim, não é o que a população quer. Né? Os gestores têm que fazer o que é bom para a sociedade. Nós temos um monte de gente andando de motocicleta. Cara, você está dirigindo o carro, você tem um buraco. Ou você desvia do buraco, ou você cai no buraco, desculpa, ou você derruba o motoboy. Então, em teoria, se você está liberando para que as motos andem entre os carros deveriam ter por onde passar, uma boca de lobo que não deveria ter aquele desnível. Né? Eu mesmo, vindo para cá, eu vinha vi uma boca de lobo e vi um motociclista. Eu tive que frear, cair dentro do buraco para não pegar o motociclista. Se você não está atento, o que você faz? Você desvia do buraco, o que você encontra? O motociclista. Aí derruba o motociclista. É bem isso. Mas, assim, eu vou do macro pro micro. Então, quando fala de reduzir a velocidade, tem que reduzir a velocidade pelo número de pessoas no trânsito no Brasil e pela estrutura. Então, a gente vai por partes. Quando a gente fala Europa e Estados Unidos, geralmente ali a pista, 6 faixas, super amplas e o número de motos menores. Então, e outra, velocidade. Lá tem velocidade. Lá a gente vai pra pista. Em Portugal, você vai... Cada hora você tá numa cidade, rodando e pegando a rodovia ali de boa. E o índice de acidente é baixo. Então, a gente falou de pista. Então, a rodovia vai te proporcionar isso. No Brasil, mesmo se tiver rodovia, tem que reduzir a velocidade, pelo que eu tô entendendo. Por quê? Pelo número de motoqueiros, que também tem. E pela questão, como o César levantou, de buracos. Se você não tem buraco para desviar, já ajuda. Tem a questão também da juventude, porque muitos motoqueiros são mais jovens. Esse índice você pode trazer para a gente, Paulo? Sem dúvida. É a parcela mais afetada, é o jovem. Tanto que agora no dia 26 de junho, o Banco Mundial soltou um estudo que a gente até participou, até contribuiu com esse estudo, que fala exatamente isso. Então, tem alguns dados ali que são interessantes. Primeiro, né, você tem aí, nos últimos 10 anos, uma redução de 44% do número de passageiros transportados no transporte público. E aí, só fazendo um parênteses para essa questão da impopularidade da gestão da velocidade. Se pegar uma cidade como São Paulo, tem muita gente andando de carro, mas tem muita gente andando de transporte público. Então, você reduzir a velocidade de uma avenida, por exemplo, de 60 para 50 km por hora, você vai ter uma pequena parcela que vai reclamar, mas a grande parcela, às vezes, não vai nem sentir. Só que essa pequena parcela é o que tem contato com o cara da rádio, o que tem um contato com o jornalista, é o que reclama, o que conhece o político, é essa parcela barulhenta. Então, quando você trata da velocidade, você tem que entender esse contexto e ver o que a sociedade precisa. Principalmente aqueles que não têm voz. A gente está aqui para defender, quando a gente defende os usuários vulneráveis, a gente está defendendo aqueles que não têm voz. Que o cara que quer reclamar, por exemplo, às vezes não sabe nem para onde ligar. Diferente do formador de opinião, do cara que é mais abastado ali, que ele sabe como reclamar, ele sabe como pedir, ele sabe como dar um jeitinho. Então, voltando para o estudo agora do Banco Mundial, um outro fator que chamou muito a minha atenção no resultado do estudo. E aí, para trazer esse recorte da juventude. O que eles fizeram?
eles pegaram para calcular qual é o prejuízo que é causado pelos acidentes, pelos sinistros de trânsito no Brasil. Você tem a parte que é prejuízo material e você tem a parte que é prejuízo social, inclusive a perda de produtividade. O que é isso? A expectativa de vida no Brasil é 75 anos de idade. Se você tem um jovem que morre com 20 anos, e essa é mais ou menos entre 20 e 40 anos, é ali a principal faixa etária, você perdeu 55 anos de vida produtiva da sociedade. Então, para cada um que morre com 20 anos, 55 anos a menos, né, 55 anos perdidos. Quando a gente traz todo esse bolo, né, e faz essa conta, o Brasil perde a cada ano 1.700.000 anos de produtividade por conta dessas perdas. Se a gente trouxer esse outro dado que o César falou, dos que ficam com algum tipo de sequela permanente, a gente ajusta esse número para 2,3 milhões de anos que são perdidos e modificados todos os anos em função do sinistro das vítimas de trânsito. Muito alto. É absurdo, você não consegue nem... A hora que eu olhei, eu falei, tá errado isso do Banco Mundial, não é possível. Nossa, é muita gente. Fiquei assustado. E o resultado disso, né? A gente sempre falou, isso é um número legal de atualizar, César. O resultado desse estudo do Banco Mundial é que a gente perde, né? Se juntar custo social com custo material, enfim, juntar tudo isso, 61,2, acho, bi. Só que é de dólar. Então são mais de 300 bilhões que a gente está perdendo todos os anos por conta de uma coisa que é totalmente evitável. É só a gente tratar dos fatores de risco. E você, com a tecnologia, vamos falar assim, com a tecnologia você trouxe algo aí que eu comecei a pensar aqui, já que é o bate-papo, ver se o César concorda. Quando a gente fala de redução de velocidade no trânsito, eu penso da seguinte forma, eu como um cara que tanto piloto moto quanto dirijo o carro. 10 horas da noite, 11 horas, o cara tem que andar 50. Pô, você acha que não deveria fazer... Acho que os Estados Unidos tem isso daí, algumas placas inteligentes que aí fica ali dando no letreiro. Tal horário, joga pra 70. Porque aí você sabe que diminuiu o índice de carros e motos na rua e aí você consegue transitar melhor para ir para casa. Não seria algo viável? Se é adaptável, né? E se isso traz resultados, sem problema nenhum. Acho totalmente válido. Você concorda, Paulo? Falando nível São Paulo, né? Agora depois a gente vai expandir para o Brasil. Porque hoje, o que acontece no trânsito hoje? A gente tem uma incompatibilidade de velocidade muito grande. Sim. Você tem o carro que está andando, no trânsito, né? Embora a gente fale de 60, hoje eu vou te falar, cara, você não consegue andar a 90 na marginal. Não, esquece. Embora tenha a velocidade 90, de tantos carros que você tem. Só que você está num trânsito andando a 40, 50 e tem uma moto roletando você a 80 km por hora. Então, a incompatibilidade de uma moto passando tão perto dos carros, cara, não tem como isso dar certo. Então, em tese, nós também deveríamos fazer o seguinte, cara, se o trânsito baixou a velocidade, né, se a condição de tráfego trouxe a velocidade média para 40, você que está no corredor deveria baixar essa velocidade para 40 também. Ah, mas aí a moto perde eficiência. Mas não é, o assunto já não é mais eficiência. O assunto é saúde. O assunto é segurança. Porque depois essa moto cai e aí sim, trava tudo. Mas, o que é travar tudo frente, né, a uma pessoa que está ali no chão? Quer dizer, a prioridade ali passa a ser outra, né? Por exemplo, o cara que anda na cidade no corredor, ele vai na estrada e ele anda no corredor. E na estrada não pode andar no corredor. Ele só pode andar no corredor dentro da cidade. Mas ele faz essa mesma prática lá. Quer ver uma coisa curiosa? Os motociclistas, eles pegaram para si, tanto que tem um monte de faixa. Motociclista, ceda o espaço. Cara, você deu seta que você quer passar... Muitos carros colaboram. Não tem um motociclista que colabora. Ele acha que você não pode passar e ele vem vindo na velocidade e ele buzina. Trouxe para ele de que aquele espaço é dele. Quando, na verdade, você vê um outro veículo dando seta, qual é o problema de pisar no freio? Segurar um pouco. Qual é o problema de segurar? Entrar, isso aí. E não, cara. Você vê muito, os caras nada, aceleram e quer passar. E não tem nem aí. Quer dizer, você não pode mudar de faixa. Porque o motociclista diz, esse espaço é meu. Mas trocar de faixa faz parte, eu tenho que entrar ali à direita. E é um borogodó danado você conseguir trocar de faixa. Você tem que tomar, óbvio, 1000 cuidados, mas você vê que
criou-se um senso comum de que a faixa é do motociclista, ele está vindo lá na quiçaça a 100 km por hora e você não vai mudar de faixa porque você não pode mudar de faixa. Paulo Guimarães tem muito trabalho pela frente aí. Nossa. Não, isso Tem mesmo. muito. Bom, a iniciativa da faixa azul é que hoje ela está em volta Eu sei que eu vou apanhar dos motociclistas, mas... Não, enfim. você tá falando de segurança. Não, mas a gente quando a gente vai para a prancheta e faz o planejamento, é tudo lindo. Só que na prática a teoria é outra, né? Porque o que acontece? Você pega o caso da faixa azul, olha só que louco que é. A faixa azul, a maioria das vias ali é 50 km por hora, porque foi uma diretriz para poder ter faixa azul, tem que ser quilômetro, e acho que faz todo sentido. E aí, a moto, aquela faixa, ela foi implementada para quando o trânsito está parado, né? Essa era a lógica da faixa azul. Quando o trânsito está parado, está muito congestionado, a moto exercer esse atributo de versatilidade dela com segurança. Essa era a lógica. Hoje você vê, você está circulando a 50 por hora, que é o limite da via, vem as motos no corredor e passam por você. Então tá errado. Essas motocicletas estão excedendo o limite da própria via. Aí você precisa fiscalizar, porque você precisa garantir que está todo mundo cumprindo com a regra que foi determinada. Só que a legislação de hoje não permite você fiscalizar vias com velocidade abaixo de 60 km por hora, regulamentada, com aqueles equipamentos portáteis, a pistolinha. Então você precisa ter equipamento fixo. Então a própria legislação não deixa você garantir aquela regra que foi estabelecida pela engenharia. É um negócio maluco. Outra coisa, você pega em rodovias, por exemplo, você precisa ter radar a cada quilômetro? Não precisa. Se você fizer um bom projeto de engenharia, você consegue controlar a velocidade média. É super fácil. Você é mais novão. Na nossa época aqui, que a gente era mais novo, velocidade fiscalizava com cronômetro e binóculo. Era assim que o guarda fazia, não era, César? Sim. Passou num ponto, passou no outro ponto, a distância é fixa, o tempo é variável, velocidade, Acabou. distância e tempo. Hoje existe um protecionismo com relação ao infrator e não com relação ao infringido. Então toda regra, toda discussão, toda vez que vai para a justiça é para poder beneficiar o infrator. Tanto que você deve ter vários amigos que tomam uma multa, conhece alguém que trabalha na área de trânsito, não tem como dar um jeitinho de cancelar, não tem nada errado aqui, será que não tem uma vírgula fora do lugar? Esse é o senso comum. E aí o retrato é esse. E a faixa azul, melhorou? Aí é outro ponto. Eu queria perguntar isso. Você tem duas instituições que fizeram estudos recentes, porque assim, faixa azul foi implantada, a teoria lógica dela é muito legal, ela é super aceita, principalmente pelos motoqueiros, motociclistas. Muita gente que transita regularmente por essas avenidas também gostou, porque falou, pelo menos eles estão lá no espaço deles e tal, eu fico longe, eu fico na faixa mais à direita. Só que do ponto de vista de resultado para a segurança, ela não se comprovou eficiente. Então a gente tem um estudo que foi recém-publicado pelo INSPER e outro que foi recém-publicado agora pela USP, identificando que não existe relevância estatística comprovando que reduziu a quantidade de acidentes, de vítimas lá e tal, e com um dado mais complicado ainda, um dado mais negativo, que aumentou, comparado com outras vias que não têm a faixa azul, o excesso de velocidade dos motociclistas chega a 77%. Nossa. Quando você tem outras vias que ficam na casa de 15% a 20% de excesso de velocidade, na faixa azul, 77% das motos que passam por ali estão em excesso de velocidade. Então, você fez uma coisa que era, na teoria, para melhorar, mas você está induzindo os caras a correrem mais. E a velocidade é o principal fator de risco. E cria essa incompatibilidade entre o carro que está na velocidade X e a moto passando numa velocidade maior ainda. E aí o cara vai dar seta, mesmo vendo longe, o tempo de cálculo, o cara já colou no seu Eles carro. brigam entre eles, né? Você já reparou? Tem a moto tentando andar na velocidade, ele é empurrado. Ele é empurrado. Porque as motos que vêm atrás quer passar. E eles brigam entre eles mesmos. E uma outra coisa que eu queria falar também, justamente a gente fazer analogias de fora aqui pro Brasil, é direita livre. Nos Estados Unidos tem muito isso. Tem. Aqui no Brasil não daria para funcionar isso nunca. Não funciona. Existem alguns lugares que a direita é livre. A gente fez até uma matéria. Essa matéria ela foi, acho que se não me engano, foi em Americana. Americana. Aqui no interior de São Paulo, que eles têm lá a direita livre, né? Então você vem lá, tem que ser, né, escolher exatamente o momento adequado, oportuno, tem a placa que indica. Então o farol está fechado, o semáforo está fechado para quem quer passar reto, mas a direita é livre. Essa história do direita é livre, na época nós conversamos, o município
tem que aderir se ele quer ou não, se ele encontra dentro do município, né, Paulo, um lugar onde ele quer. Porque não é uma coisa federal. Olha, façam direita livre aí, não é uma ordem de cima para baixo. O município é que escolhe se ele quer ou não aplicar a direita livre num ambiente que ele acha adequado. E a gente tem um problema com a direita livre, que é a própria confiança que as pessoas têm no sistema. Então, o que acontece muito? O que aconteceu quando foram implementados aqui os corredores de ônibus em São Paulo, alguns anos atrás? A pessoa, ela vai atravessar, ela não olha muito para o semáforo, ela olha para os carros ali, porque ela não confia. Ela já tentou atravessar algumas vezes no semáforo verde para o pedestre, e o cara fura o semáforo. Então, o que acontece? Você tem os carros parados na faixa que querem seguir em frente, eles estão parados e a direita está livre. A pessoa não presta atenção em semáforo, não presta atenção em sinalização. Ela olha e falou, tá tudo parado aqui, eu vou atravessar. E aí ela pega nessa faixa da direita livre. Então esse é o cuidado que precisa ser tomado. Numa faixa direita livre, em hipótese, você não deveria ter uma faixa de pedestre, por exemplo. Sim. Porque aí... Lá nos Estados Unidos não tem. Direita livre, você entra. Aí não funciona. Aqui não funciona. Se tiver a faixa de pedestre. Porque nessa via onde a pessoa vai atravessar, né, onde os carros estão parados, se tiver a faixa de pedestre, não tem como ter uma direita livre. Eu acho que nos Estados Unidos tem a faixa de pedestre, não tem? É que nos Só Estados que aí Unidos, o cara não pode acelerar se alguém for passar. Se olhar para a direita, tem algum pedestre? Passa primeiro, depois você entra. Não é assim? E os Estados Unidos não é como a nossa legislação traz. A nossa legislação traz o seguinte, que a escolha do gestor da via fazer isso precisa sinalizar, dizendo, ó, aqui tem direita livre. Nos Estados Unidos a regra é essa, o semáforo vermelho tem que parar. Mas, se tiver segurança, à direita você pode seguir. A regra geral já diz isso. Então essa que é a diferença. E logicamente que isso é uma regra que vale lá e não vale aqui, porque a cultura deles é diferente, né? São pessoas... A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos começa porque lá tem americano e aqui é brasileiro. Agora é curioso, né? O brasileiro, quando vai lá, dirige direito. Dirige direito. A influência do ambiente é gigantesca. E não precisa ir longe, né? Eu moro no São José dos Campos. São José dos Campos tem o litoral e tem ali a serra, ali Campos do Jordão. Pô, você vê o cara não para na faixa de pedestre. Mas quando ele vai pro litoral ali na Avenida da Praia, que lá todo mundo para, ele para também. É a mesma... A influência do ambiente é muito significativa pra gente. Pega aqui... Agora já tá mais equilibrado, mas tinha uma diferença muito grande, por exemplo, entre trem e metrô. E tem pesquisa sobre isso, né? Uma pessoa às vezes segurava um papel na mão no metrô, não jogava, não tinha coragem de jogar no chão, porque o metrô era tudo limpo, tudo arrumado, e chegava no trem e jogava lá, pichava o trem. Então a influência do ambiente é muito significativa. Você é produto do meio, né? O meio transforma, isso é cultural. E uma outra coisa que eu queria falar justamente, que você falou assim, da direita livre e tudo mais. Quando eu fiz essa analogia aqui pra gente debater, foi justamente que as motos, quando elas entram em tudo, né, e eu tenho moto, mas elas parecem que vão entrar dentro do seu carro. Na hora que ela faz a curva, ele não dá o espaço, ele faz a curva jogando pra cima do seu capô. Se você não freia, pega. Sim, passa pela sua direita. Você nem tá esperando ela à sua direita aqui, por exemplo, seu carro guia, ele passa entre a guia e o seu carro à sua direita. Você fala, cara... E tem a própria ocupação também, né, César, da inclinação que a moto faz, que às vezes os caras não se ligam nisso. E aí, com esses dados, o índice de São Paulo de acidentes, a gente falando sinistro, de pequenos e maiores, são quantos por dia? Eu não me lembro agora. Uma média. Mas o São Paulo, se a gente pegar... E aí é muito... A estatística é um negócio interessante. Não, produção vai atrás aqui. Não, até porque é o seguinte, a estatística é a arte de você espremer os números até ele dar aquilo que você quer. Porque você pode ter várias formas de enxergar. Quando você olha para número absoluto, São Paulo é absurdo, tanto que morre. Quando você divide pela frota, por exemplo, São Paulo tem uma frota absurda. Então, a taxa de mortes é mais baixa. Então, quando a gente olha a taxa, São Paulo se equipara a uma cidade segura. Até porque tem muitos locais que... vai depender com o que você está comparando, né? Mas, de uma forma geral, São Paulo é uma cidade, apesar de tudo que acontece muita coisa que é muito grande, em termos de taxa, é uma cidade que está num patamar seguro. E cidade modelo? Pode trazer tanto o César quanto o Paulo. Não, de trânsito. São José, né? São José dos Campos? Acho que São José dos Campos tem uma... É uma cidade modelo no trânsito? Sim. É uma cidade modelo, por vários motivos, né? Você tem todo um histórico ali de construção da cidade, de planejamento urbano, de planos diretores que foram cumpridos, né? Isso é importantíssimo. O César usou um exemplo aí mais cedo, né?
o uso que se dá para as edificações tem uma influência muito grande na mobilidade. Então você pega uma casa no bairro lá, o César falou de derrubar a casa e fazer o prédio, mas nem precisa muito não. Uma casa, ela tem um potencial de atração e geração de viagens médio de 5 viagens dia. Você tem o pai, a mãe e as 2 crianças ali, ele sai para trabalhar, leva a criança à escola, isso dá 5 viagens dia. Você pegou essa mesma casa e transformou numa lojinha, isso já vai para 50 viagens dia. E essa mesma casa, isso acontece bastante nos bairros, virou uma escolinha infantil, passa para 500 viagens dia. Então, o uso, né, do imóvel interfere muito nessa dinâmica de dia a dia. Então, às vezes, você manter uma lógica de plano diretor de, olha, isso aqui, esse sistema viário, essa infraestrutura de saneamento, enfim, do equipamento urbano, escola, foi pensada para um bairro horizontal. Você começa a modificar o plano diretor, aí você vai gerando esses recortes. E geralmente essas modificações de plano diretor nunca vêm a partir de um estudo técnico, sempre de uma pressão geralmente mercadológica. Interessante. A gente está entrando aqui na segurança ainda do trânsito, a gente vai começar a trazer a questão dos carros, que aí o César já chegou e já bate no peito. Mas a gente vai falar de bebida alcoólica no trânsito. Ainda continua sendo o principal alvo. Vocês acham, assim, tipo de sinistro mesmo, de óbitos? Eu acho que o álcool, ele tá ali batendo de frente, na verdade, ou talvez até perdendo, pro celular. Pro celular, interessante. Porque o celular hoje é um dos maiores agressores, soma-se talvez aí ao beber e dirigir, que é impressionante o quanto as pessoas, né? Porque você bebeu e dirigiu, ok, o cara tomou uma cerveja, enfim, uma coisa o cara tá totalmente bêbado, então existem várias diferenças aí, né? Porque hoje você é pego no bafômetro, você tenha tomado uma latinha se você tivesse tomado um balde, né? Então, mas a direção, o celular... Cara, você fazer uma viagem cega. Eu costumo dizer que quem usa o telefone celular, muita gente bateu. E quem ainda não bateu, vai bater. Porque não tem como. Você pode ter uma série de deficiências físicas. Você pode não ter uma perna, você dirige. Você pode não escutar, você consegue dirigir. Você, enfim, você pode não ter um braço, você dirige. Você não consegue dirigir cego. E quando você olha para esse cara aqui, a viagem que você faz é cega. Eu fiz uma vez uma brincadeira para uma TV lá de Campinas, aonde tinham 5 pessoas na minha frente. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem para vocês. E eu gostaria de que vocês lessem a mensagem e depois a gente vai conversar sobre essa mensagem. Tudo bem? Tudo bem. Eu mandei a mensagem. Eu estava exatamente à mesma distância que eu estou de você. Eu estava usando uma camisa tipo branca. Tirei essa camisa, coloquei outra camisa, vermelha, e continuei conversando. E aí, chegou a mensagem. E na frente deles, eu fiz um movimento de tirar a camisa e colocar outra. Na frente. Bom, e aí, o que você viu? Tá, aí o que estava escrito lá? Você viu alguma diferença no cenário? O que está escrito aí? Você viu alguma diferença no cenário? Tá. Você viu alguma diferença no cenário? Não. Não aconteceu nada aqui? Não aconteceu nada. Caramba. Aí eu falei assim, tira uma foto. Vamos tirar uma foto. Aí a gente tirou uma foto. Falei, olha a foto que a gente tirou. Vê se vocês vê alguma diferença. Aí eles olharam a foto. A camisa! Mas quando é que você tirou a camisa? A distância que eu tava das pessoas era exatamente a distância que eu tô de você. Eles não viram trocar de camisa. Então, o celular ainda é o grande vilão, que é uma direção cega. E a fiscalização também é complicada pela questão do isso filme. E é um fator que ele passa batido da estatística, porque quando você tem hoje um acidente, um sinistro com vítima, obrigatoriamente é feito o teste do bafômetro. Sim. Então você identifica se a pessoa estava ou não alcoolizada. Quando é por celular, a pessoa não vai falar pro seu guarda, eu tava mexendo no celular, não é eu que tava errado. Sim. Aqui. É difícil a constatação. E aí, a gente falou aí no aquecimento de película e tal, você não consegue, muitas vezes, identificar
essa infração. Então, hoje você tem no campo da fiscalização, ela é muito ineficiente, a gente não consegue pegar as pessoas usando o celular, hoje é mais difícil, e quando você tem o acidente acontecendo, você não consegue ter esse registro estatístico. Então, é um problema silencioso que a gente está vivendo, apesar de estar no senso comum de todo mundo. Todo mundo se pergunta qual que é o problema do trânsito. As pessoas estão mexendo muito no celular. E o celular, ele está atrapalhando a vida das pessoas, não é só no trânsito, é nos relacionamentos, é no aprendizado do filho, é no tempo de qualidade que você tem com a família, é em tudo. As pessoas estão sentadas no sofá, esposa, marido, criança, TV tá ligada, ninguém tá conversando, tá todo mundo aqui. E tá todo mundo no telefone celular, né? Então, assim, imagina, nós falávamos de ansiedade. Olha o nível de ansiedade que a pessoa chega. A ponto de saber que isso pode matar ou morrer, mas eu não posso deixar de responder. É uma inversão de valores. Eu vou te falar, eu trabalho com a rede social, então toda hora eu tô com o telefone celular. Juro pra vocês. A hora que eu coloco isso aqui, espeto ele lá, que tá no Waze, cara, pra mim é um detox. Chega uma hora que me cansa. Eu sou um cara que juro. Tem pessoas que eu conheço que falam assim: meu, o cara acorda, a primeira coisa que ele faz na cama, ele olha o celular. Eu não consigo, cara. Eu juro por Deus, eu pego o telefone celular, vejo no máximo a hora que é, eu vou tomar banho, eu vou fazer um monte de coisa pra depois olhar pro telefone celular e ver o que tá acontecendo no planeta Terra. Mas é uma questão de controle. O beber e dirigir, por exemplo. Meu filho não bebe e dirige, porque ele nunca viu o pai dele beber e dirigir. Até os 43 anos de idade ele não bebia nada. Dos 43 para frente eu fui apresentado ao vinho. Esse final de semana me convidaram para um evento no final de semana, né, no domingo. E eu lá. Eu, minha esposa, o meu filho com a namorada. Ô César, e aí, o que você vai beber? Você gosta de vinho, né? Ó o vinho. Não, eu tô dirigindo. Todo mundo olha para você como se você fosse um ET. E você olha assim, os caras bebendo, e os caras vão dirigir. E você dando exemplo ali. Mas, cara, dane-se, seja o que Deus quiser. Tem uma história sobre bebida que eu acho muito, que eu gosto de contar, muito engraçado. Sabe? A minha esposa, uma vez, ela me ligou e tal, ela falou assim: César, é o seguinte, ó, quando você vier uma sexta-feira, e acho que você já viu eu contar essa história em palestra. César, é o seguinte, nós vamos num barzinho em Campinas, conhecer um barzinho novo. Vai eu, você, a Kitty, o Fabinho, a Maria e o Léo. Ah, essa é boa, né? Essa é boa. Falei, beleza. Na época eu tinha um Tigo 8, rebati os bancos de trás, falei, já fala pra esses mal acabados aí que eu passo pra pegar eles e eu fico de motorista da rodada. Tudo bem, tudo bem. Entraram, tal, e tomaram, cara. Mas, nossa, me encheram o caneco e tal. E tranquilos, né? Porque tinha o motorista da rodada. E eu não bebo, mas sem beber eu sou engraçadinho. Eu subo na mesa, faço. Ih, rapaz. Aí, cara, era 1h da manhã mais ou menos, vamos. Lá em Campinas tem uma avenida chamada Avenida da CPFL. E vira e mexe, os caras fazem ali uma batida policial gigantesca de bafômetro, tal, do não beba, não dirija, tal. Quando eu olhei lá na frente, cara, tinha tanto cone, fechava num grau que não passava nem Wi-Fi. Quando eu olhei assim, né, eu falei, pessoal, viu, pessoal, ó, bafômetro, tal, não sei o quê. O Fabinho, que tava sentado lá no fundo, tava tão louco que ele já começou, ih, Cezão, ferrou! Não, o Fabinho, eu não dirigi. Ah, é mesmo? Ele tava tão doido que ele nem lembrava que eu não tinha bebido. Tudo bem? Chegamos ali, paramos o carro, tá, não sei o quê, pá, aperto aqui, abro o vidro. O policial olhou pra mim, olhou de novo, arregalou o olho, olhou pros amigos dele, olhou pra mim de novo, coçou a cabeça assim. Você não é o cara do Auto Esporte? A minha mulher que tava sentada aqui, veio aqui em cima e ela tinha chapado. E minha mulher quando bebe parece um pincher, fica doida. Ele bebeu e ele não bebeu. Eu falei, Regina, mas ele não sabe disso ainda. Aliás, com o seu bafo aqui, é melhor que vai dar problema no bafômetro. Sabe? Ficou braba, cara. Abraçou as peitinhas assim, ficou assim, ó, sentada, chateada, bicuda, né? Eu falei pro cara, ó, desculpa, tal. Não, sem problemas, tal. Senhor, assopra aqui, por favor, né? Que é a primeira daquele da triagem, né? Peguei e assoprei. Rapaz, é assim, é rápido, mas parece uma eternidade, né? É acender assim, verdinho. Não, veio uma voz daqui, minha mulher. Chupa, seu guarda. Eu descobri, não, deixa pra lá, tá, não sei o que. O pessoal começou a rir e tal.
E o guarda foi muito gente boa. Ele falou assim, olha, gente, vão com Deus, boa viagem e tal, não sei o quê. Mas olha, vou dar um conselho para vocês. Andem de vidros abertos e não peguem nada que possa produzir fogo ou faísca, porque a chance dessa porra explodir é muito grande. Todo mundo no álcool ali, menos você. No dia seguinte, Paulão, a gente encontrou uma amiga que passou pelo mesmo bafômetro. A cara dela tava desse tamanho. Foi pega, tinha bebido, teve que ligar para fulano e beltrano ajudar, dirigiu o carro, mais a carteira de habilitação, mais quase 3 mil reais. Pátio, tudo. Uma cabeça desse tamanho. Pra quê, cara? Desnecessário. Só para eu encurtar essa história, tem uma coisa assim que eu acho muito incoerente. Vou explicar. Como a gente trabalha muito em várias empresas, você escuta muito numa empresa frases que ninguém vai contestar. Ah, vamos trabalhar para voltar para casa para as pessoas que a gente ama. Vamos voltar para casa para as pessoas que nos amam. Ou então, família é a coisa mais importante. É inegável. Todo mundo pensa assim. E aí você pega numa sexta-feira, num sábado, pega as pessoas que você mais ama, coloca no carro, bebe e dirige. Não tem lógica. Tanto não tem lógica que num acidente com 4 pessoas embarcadas, se for um acidente severo, se morrer 3... 80% das vezes o sobrevivente é o motorista. Não é só não beber e dirigir, é não embarcar no carro de alguém que bebeu. Porque a chance de que você, passageiro, morrer é gigantesca. Mas não, qual que é a discussão hoje? Dirige, eu bebi e ele bebeu, quem vai dirigir? Não, nós vamos escolher quem é que vai perder a carta. Só que na hora que você escolhe quem vai perder a carta, você também escolheu quem é que vai perder a vida, provavelmente. Então não é só não beber e dirigir. Eu falo pro meu filho, falo assim, cara, você não bebe e dirige e não embarca num carro. Eu tava em Campos do Jordão há um mês atrás. Aconteceu um negócio muito legal. Um amigo dele, tal, tomando. Meu filho toma cerveja, o cacete, papapá, tava com a namorada, mais os amigos, né? E de repente nós vimos lá um casal que saiu, pegou o carro, mas vamos pra onde? Ah, nós vamos lá pro centrinho, tal, não sei o que, a gente tinha alugado uma casa lá. Falei, ah, legal. Enzo, fulano, beltrano, não vai? Na hora, assim, eu dei risada. Aí a moça do lado e tal. Ah, você riu por quê? Falei, o Enzo não vai com ele. Por quê? Porque ele bebeu. Ué, mas eles podiam ir no mesmo carro. Ele não vai. Quer apostar quanto que já estão saindo pedindo um Uber? Não deu outra. O amigo, meu filho, a namorada, um Uber. Ou seja, meu filho não foi com ele. Porque ele bebeu e dirigiu. Ele pegou um Uber para ir para lá e voltou de Uber. Então, mas não é porque eu estava lá. Eu sei que esse é o comportamento dele. Então, assim, às vezes a gente fica pensando assim, qual pai quer que o filho beba e dirija? Qual pai quer que o filho não use cinto de segurança? Qual pai quer que o filho ou a filha ande numa moto, sabe, sem capacete? O único jeito de ele não fazer isso é você dando exemplo. Como é que você vai querer que seu filho faça algo que você não faz? E quando você começa a visitar esse lugar de pessoas que são controladas... Ó, vou falar uma coisa pra você. As pessoas mais fortes do mundo são as pessoas que se curam no silêncio da solidão. Elas com elas mesmas. Quando você trava batalhas sangrentas dentro de você e você sabe o que você deve e não deve fazer. As pessoas acham que a pessoa que não bebe dirige, você quando não bebe dirige, você é chato. Como se fosse uma vida ruim. Muito pelo contrário. A vida de quem tem planejamento, organização, disciplina, ela é 200 vezes mais leve, mais fácil, mais bem sucedida do cara que só fica procrastinando. É uma escolha. É uma escolha. E quem volta a dizer, quem vem para esse lado, escolhe vir para esse lado, se dá muito bem. Agora tem pessoas que querem toda hora estar no risco. Mas foi um pouco do que o Paulo falou. O cara que bebe e dirige, para mim, é o mesmo cara que não arruma a cama de manhã, é o mesmo cara que não limpa o carro, é o mesmo cara que não calibra o pneu, é o mesmo cara que está tudo desorganizado, é o cara que chega atrasado, é o cara que não respeita o horário, é o mesmo. Então vive uma vida que não é só uma coisa. Não é só beber e dirigir. Tem um monte de outras infrações que o cara comete ao longo do dia. Beber e dirigir só é mais uma. Falar ao celular só é mais uma. Ele vive dentro de um ciclo vicioso. Não, e ele acha que essa é a vida que eu quero viver. Que é assim, eu sou feliz. Ou você bebe ou você não é feliz. E não é verdade. Porque na verdade isso é uma fuga. Você está tentando se esconder atrás de uma muleta. Porque se você precisar de beber para ser feliz, cara, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado.
Você precisa de uma muleta. E ninguém está dizendo que você não pode beber, filho, bebe até metanol. O que você não pode é beber e dirigir. Onde é que está a dificuldade? O que você falou. E assim, dentro desse contexto que você trouxe, é a bebida, é o celular, é a atenção, é um todo, né? Um conjunto de educação do trânsito, que a gente vai ligar todas essas questões. O Paulo vai trazer aqui pra gente Blitz. Aumentou, que o César falou, pegou uma Blitz e tal. São Paulo, vamos falar nível São Paulo. Aumentaram o número de Blitz? Então, São Paulo tem uma coisa interessante acontecendo. Né? O Detran está sob uma nova gestão, já está acabando, na verdade, já está caminhando para o final, mas o Detran São Paulo fez uma escolha, que é enfrentar a segurança viária de frente. Então, assim, temos que dar o parabéns para o Detran São Paulo. Então, o que o Detran fez? Fez uma reestruturação geral da sua equipe, enfim, das suas diretorias, criou uma diretoria de segurança viária, que nenhum Detran tem uma diretoria específica como a São Paulo tem, e agora está discutindo um plano estadual de segurança viária. E nessa linha de fazer o que precisa ser feito, sim, estão aumentando as blitz. Até porque hoje você tem equipamentos que facilitam essa questão da blitz, que é o bafômetro, o etilômetro passivo. Como é que ele funciona? O etilômetro, para você configurar uma infração de trânsito ou até um crime, ele precisa medir a quantidade de álcool no sangue, e ele faz isso pelo ar alveolar que é expelido quando você sopra. Hoje eles usam um bafômetro passivo. Que ele faz, é isso que o César falou, é vermelho e verde. Ele só identifica se tem ou não a presença de álcool. Então ele faz a triagem. Então você aborda o veículo, coloca esse equipamento passivo dentro dentro do carro ali, e aí ele captura se tem o álcool no ar. Deu vermelho, então ele te encaminha pro teste oficial mesmo, aquele que é valendo. Então tanto aumentou que a minha filha está com 18 anos, o namorado dela está com 18 também, ela está terminando de tirar a habilitação dela, ele tirou agora faz um mês e pouco. E aí eu andei um pouquinho com ele e tal, e eles foram agora pro litoral, primeira vez que foram fazer a viagem. Aí eu já, todas aquelas recomendações, né? O pneu tá calibrado, olho água, óleo, não sei o que, vocês vão sair 2 da tarde porque o sol não tá baixo, aquela coisa toda. E aí ela voltou agora na segunda-feira, eu falei, como é que foi, filho? Conversando com ela, ela falou assim, pai, bem que você fala mesmo. No sábado e no domingo, o Gabriel teve que passar pelo teste do bafômetro. Porque aí você pega uma fila de carros, eu já fiz isso quando era secretário lá. A gente pegava no show. Pegava show, a fila na saída do estacionamento. Você passa ali 2, 3 policiais, só enfiando o bafômetro dentro do veículo e vai só separando aqueles que vão dando vermelho. Então, sim, existe um aumento dessa capacidade de fiscalização. O que não tem ainda, e é uma das nossas buscas, é criar um procedimento padrão, porque não dá para a gente medir um comportamento com base no número de multas aplicadas, porque você não sabe o esforço de fiscalização que foi feito. Então você tem que medir a partir de quantos veículos e quantos condutores foram verificados e um percentual dessa verificação. Então a gente está caminhando, estamos engatinhando ainda, mas está caminhando para ter esse maior controle. A gente falando assim, cidade modelo, acho que eu até comentei, a gente é produto do meio, conforme falamos de ser exemplo. Já pararam para pensar em algum projeto de pegar um estado modelo, ou já tem esse estado? Falar, olha, tem um estado modelo, que é mais difícil do que uma cidade. É difícil porque o trânsito ele acontece na cidade. Apesar de a gente ter as rodovias, a contribuição do trânsito é na malha urbana. Sim. E aí, quando você olha para um estado, né, você pega o estado de São Paulo, agora se não me engano, tem quase 600 municípios. Então você tem 600 pontos de interação que precisam estar todos organizados. É muito mais difícil. 600 micro-organismos dentro desse... Então, que o Estado, e é uma das diretrizes do Plano Estadual de São Paulo, por exemplo, que está em consulta pública, por isso que a gente tem bastante detalhes sobre ele, é apoiar e engajar os municípios. Uma das diretrizes é justamente esse trabalho com os municípios. Então, para você pensar num estado modelo aqui no Brasil, eu acho que tem muito chão ainda pela frente. Eu não sei, Paulo, é uma pergunta. Eu me lembro que quando Dória foi prefeito, governador, né? Foi prefeito, depois governador. Que aí havia baixado a velocidade das marginais, e aí tem o extrato do quanto isso diminuiu ou não de mortes.
E aí ele veio que, bum, não, eu quero agora que suba para 90 km por hora. Pegando esse recorte como uma amostra, qual foi o impacto de baixar, subir, ou de alta para baixa, de baixa para cima? Como é que foi? Foi direto. Quando reduziu-se a velocidade das marginais, você teve um resultado positivo na redução de vítimas. Quando aumentou, e era até uma publicidade de campanha que eles usavam, ele falava, acelera, São Paulo agora vai acelerar. Isso, E aumentou, tanto que a gente, quando houve esse aumento das marginais, a gente monitorou e houve aumento no número de vítimas. Então, o controle da velocidade, né, a prática da velocidade, ela está diretamente ligada ao número de vítimas. E olha só que interessante, isso tudo que a gente acabou de terminar lá no observatório. A gente monitorou todos os radares fixos, né, oficiais do Brasil durante 12 meses. E a gente chegou em várias conclusões. A gente desenvolveu alguns indicadores ali, mas chegamos em 2 conclusões que foram super interessantes. Então, um dos indicadores que a gente desenvolveu é a densidade de fiscalização eletrônica. O que é isso? É a quantidade de radares dividido ou pela frota, ou pela população, ou pela área de um determinado estado ou cidade. Quanto maior a densidade, ou seja, quanto maior o número de equipamentos proporcionalmente a qualquer uma desses indicadores, menor o número de vítimas no trânsito. Aí eu falei, pô, isso é meio óbvio, meio que um senso comum, onde eu mais fiscalizo, eu tenho mais segurança. Beleza, mas a gente conseguiu traçar uma relação matemática e cientificamente embasada com relação a isso. Mas a segunda conclusão é que é muito mais legal, porque onde eu tenho uma maior densidade de radares, onde eu tenho mais equipamentos funcionando, eu tenho menos vítimas e eu tenho menos multas aplicadas por radar. O que quer dizer isso? Que se eu tiver uma fiscalização ostensiva, a fiscalização vai cumprir aquele papel fundamental dela, que é inibir comportamento seguro. O radar não está lá para multar, ele está lá para inibir o excesso de velocidade. E quando você... E aí eu tô querendo fazer um estudo agora, César, que eu quero partir de uma hipótese do seguinte: se você tem uma cidade, né, e a cidade inteira ela é monitorada, e não dá para você monitorar 100% da cidade, mas você monitora vários pontos. Se você tem uma boa densidade, você tem uma redução geral na prática de velocidade. Por quê? Porque a cidade, você vai levando um pouco mais desse comportamento mais ameno para as pessoas. Então, o cara, ao invés de ficar... que eu chamo canguru jump, o efeito de você freia onde tem um radar, depois acelera no momento imediatamente posterior. Você vai eliminando esse efeito canguru jump e você tem a cidade inteira sendo acalmada. Então essa é a hipótese que a gente está partindo e eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir comprovar isso também. Então esse é o interessante desse controle de velocidade. Porque senão gera... Você falou de ansiedade, até o César... Tocou muito nesse ponto. Se você reduz muito, aí o cara, tipo, tem um compromisso, ele vai querer ganhar pele. Aí ele tuxa um pouco, aí começa já a dar eu problema. acho que o start, né, nesse sentido, eu sempre digo o seguinte: se você se organizar, se você se planejar, porque, veja bem, todo mundo está pagando um preço pela sua desorganização. Sim. Então você é desorganizado, você saiu atrasado, você está correndo, você está causando um baita estresse com uma coisa que é um problema seu. Levante mais cedo, brother. 99% do que vai te acontecer na mobilidade você já sabe. Você só sabe que se chover o que vai acontecer, você já sabe que vai ter o caminhão, você sabe que vai ter obra, você sabe que vai ter motociclista. Como é que funciona a cabeça de um esportista? Como é que funciona a cabeça de um atleta, de um gamer, de um profissional? Disciplina. Ele é um cara que todo dia, quando ele acorda, ele desperta sabendo que foi dado a ele a oportunidade de entrar no game de novo. E hoje ele não comete o mesmo erro de ontem. Ele melhora, ele sempre melhora. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte: o gamer tá lá jogando. Em dado momento ele vira pra direita, Tchau. Game over. Como é que ele desliga a máquina? Com aprendizado. Ele acorda no outro dia, ele entra no game de novo. E ele começa, vai. Pergunta que eu faço: quando ele chegar naquele ponto fatídico que ontem ele errou virando para a direita, hoje ele vira? Não. Nem a pau. E ele continua subindo de nível. Vou te perguntar, o que é uma multa? É um erro. Um erro. Você acha que quando chega uma multa para um gamer, para um esportista, para um Dói. profissional, dói? E sabe quando ele vai tomar essa multa de novo? Nunca mais. Nunca mais. Tem gente que pega a multa todo dia e dá risada.
Então, mas é difícil. Cara, desculpa, na cabeça de um atleta, de um esportista, de um profissional, a zona de conflito é extremamente confortável para ele. Eu não tomo multa, eu tomei multa só pra vocês falando dos Estados Unidos, eu tomei uma multa nos Estados Unidos, você acredita? Nossa. Aí você vai falar assim, como? Adivinha? Carros, vocês têm que... A gente deixa ali na calçada, é normal. Aluguei o carro e deixei. Só que fui dormir. E tinha uma placa escondida, aquelas plantas trepadeiras. Uhum. Tinha escrito assim, tipo, segunda, terça e quarta podia deixar o carro lá. Na quinta tem que só trocar a calçada. Por quê? Porque o caminhão do lixo passa e ele tem que parar e jogar... aquele balde lá que é bem mecânico, joga a lixeira por dentro, por cima, que é tudo naqueles caixotes. Uhum. Cara, eu esqueci o carro lá. Aí quando eu acordei, eu não sabia, porque pra mim era de segunda a sexta lá. E outra, não via a placa, estava escondida. E aí, só quando eu acordei, tava lá a multinha no carro. Sim, você for lá de novo, você vai tomar essa multa de novo? Nem a pau, já vou ficar atento. É isso. Mas pra você ver, mas ali todo mundo, eu tirei foto ainda. Tirei foto e falei, ó, quem não tomaria essa multa aqui? Não tinha como saber. Só o cara que morava lá, que é nativo, sabe, ó, o carro não pode estar aqui nessa rua. Tem as regras daquele local. Então eu acho assim, cara, às vezes a gente terceiriza muito a nossa segurança pro que diz a lei. O caso de mulheres que chegam para mim e falam assim, meu filho agora tem 10 anos, agora ele pode ir na frente, né? Agora a lei permite ele ir na frente. Sim, a lei permite, mas por que você faria isso? Quem define a segurança do seu filho é você. Não é porque a lei permite que você vai colocar lá na frente. Não, filho, agora vai para frente porque agora você pode. Tá, mas é viável. Então eu vejo que as pessoas, elas ficam muito... Elas vivem de expectativas. Elas têm uma expectativa que o governo faz algo, ela tem expectativa que a polícia, ela tem expectativa que o radar... eu falo que é muito curioso, né? Uma vez eu fiz um trabalho lá na IPTV, onde um carro atropelou 3 pessoas e a pessoa estava embriagada. E aí falou assim, César, vamos repercutir isso? Falei, vamos, mas vamos repercutir do meu jeito. Como assim? Falei, você vai fazer essa matéria de novo a semana que vem. E na outra. E na outra. Sabe por quê? Porque quando vem uma manchete, uma pessoa bêbada subiu a calçada e matou 3 pessoas. Sabe como é que isso chega na população? Em 3 lugares. Aquela pessoa que diz assim, bandido, safado, vagabundo, assassino, tem que ir pra cadeia. É ótimo esse lugar, onde você acusa, onde você pune, onde você bota o cara na cadeia. E a maioria dos caras que estão dizendo isso, tem um aplicativo aqui que avisa ele onde está o bafômetro. E não muda, não cai uma folha da árvore. Não muda nada. Quer ver outro lugar que o pessoal gosta de ficar quando vê uma notícia dessa? A gente trabalhou o dia inteiro, tá indo para casa para levar o arroz e feijão para a família e vem um louco, te atropela. É delicioso se colocar no lugar da vítima. Mas você não tem controle sobre isso. Só tem um lugar que se as pessoas se colocarem, muda tudo. No lugar do agressor. Quando você olha e fala assim, cara, eu não quero isso para mim. A partir de agora, não vou mais beber e dirigir. Aí muda. Mas aí, isso se chama evoluir. E evoluir dói. Porque você vai ter que deixar velhos hábitos e pessoas para trás. E deixar pessoas para trás, o problema não é seu, o problema é dela. Você jamais pode deixar de evoluir porque a pessoa não quer te seguir. Então, enquanto as pessoas não estiverem dispostas a evoluir, nem que seja 1% por dia, para que no final de um ano você esteja 365% melhor do que você estava um ano atrás, a gente vai todo dia estar falando dessas tragédias. Porque no fim quem está morrendo não é o cara que faz a lei. No fim quem está morrendo é você, que está esperando que alguma coisa aconteça e não vai acontecer. A gente vive um mundo das expectativas, e a expectativa é algo que você deposita em algo, alguém do qual você não tem controle. E quando as suas expectativas não são atingidas, você faz o quê? Você se frustra. Tira a expectativa da sua vida, brother, e bota a meta. Meta depende só de você. Não beber e dirigir depende só de você. Não usar o telefone celular depende só de você. Levantar 15 minutos mais cedo depende só de você. Arrumar a porra da sua cama depende só de você. E tem um monte de gente morrendo por quê? Porque tá esperando que alguém faça algo. E ninguém vai fazer. Por você. Sobre a questão que a gente falou das cidades modelo, né? Fui longe agora, hein? Não, mandou muito bem. o Paulo, ele falou que São José dos Campos
Você falou de Araçatuba, entrada direita que você falou, eu achei... Não, a Americana tem isso. Uma coisa. Não sei se a Americana é uma cidade modelo. Hoje, Paulínia, né, a cidade onde eu moro, meteram radar em tudo quanto é lugar, sinalizaram bem as vias e tal. Logo tem um monte de gente na internet. Agora Paulínia virou um negócio de arrecadação, blá, porque isso dá engajamento na internet, obviamente. Mas eu vejo Paulínia hoje muito preocupada com a segurança, porque não tinha praticamente radares lá. Tinha radar numa gestão anterior, bloquearam os radar, agora voltou um monte de radar. E você tem Fortaleza, é uma cidade que é bem reconhecida também pela evolução que tem. Sabe o que eles estão fazendo muito em Paulínia? Eles contrataram bastante agente de trânsito. Então, no horário de pico, de manhã e à tarde, onde tem as faixas de pedestre em ambientes mais movimentados, fica uma viatura lá, o cara, sabe, com um apito, ensinando as pessoas a parar na faixa de pedestre. Isso está acontecendo em Paulínia também. Pô, bacana. Aí a gente falou dessas 3 cidades, vamos dizer. E algum estado que não é modelo, mas você vê, não falando nem de cidade, estados. São Paulo, e aí a gente vai para outros. Ceará, qual é um estado bom, assim? Você fala, esse estado... pelos números mais evoluídos, né? Você tem o Paraná. Paraná? Paraná é um estado mais evoluído. Rio Grande do Sul também tem bons números. Em geral, você tem, se você olhar o mapa de calor, ele vai do mais claro para o mais escuro. Em geral, você tem do sul para o norte, vai piorando a condição de segurança viária. Era isso que eu queria. Agora a gente vai chegar. Cidades, você que já rodou muito também aí, pelo Brasil, e o Paulo. Uma cidade que você fala, você chegou lá, você parece que está na Índia. Tem que tomar cuidado. Eu concordo, assim. Quando você vai indo para o Nordeste, você vai vendo que uma loucura. Mesmo Manaus, eu estive em Manaus recentemente ali, né? Loucura. E moto subindo, descendo, o cara pulando, cai gente da árvore. É impressionante. Eu falo que eu andei muito de carro de corrida, andar de carro de corrida é fácil perto de algumas cidades que a gente vê por aí. Então você vê que quanto mais rica é a cidade, quanto mais estudo, quanto mais viável aquela cidade, melhor a educação é maior. Você chega lá no Nordeste, onde o cara andava de jegue, e hoje o cara tem uma moto no lugar ali do jegue, e sobe ele na moto, sobe a mulher, sobe mais 3 filhos, um bujão de gás e um cachorro, que é a mobilidade dele, e todo mundo sem capacete. Aí você vai ouvir lugares, por exemplo, que na gestão o cara fala assim, não, aqui não pode usar capacete. Porque a gente tem um problema de segurança, eu quero olhar para a cara do sujeito. Mas, cara, não faz o mínimo sentido. Você descobriu um santo para cobrir outro. Você falou tudo. E, Paulo, fala sobre isso aí que o César tá falando. Acho que, assim, pra você pegar os números, Maranhão tá numa situação... Maranhão também? Mas aí é isso que o César falou, né? Você olha para as deficiências do Maranhão, é tudo. Né? É infraestrutura, é educação, é saúde, e saneamento, os caras não tem nada. Eu vou sofrer, mas eu vou falar. Cara, eu fui pra Lapa, Bom Jesus da Lapa. Rapaz, eu tomei um susto. O pessoal sem capacete, anda pra frente e pra trás, um monte de gente em cima da moto. Nós estamos indo lá pra cima, cara, mas, andar no Rio de Janeiro... os carioca que me... Pai do céu! O carioca é um bicho diferente também. Mas capacete lá dentro? Não sei, é um negócio assim, vamos lá, meu irmão, e vamos que vamos. E sobe na moto. E regras e normas, enfim, é eu mesmo que faço. Eu tenho bastante dificuldade de andar no Rio de Janeiro. Claro que sempre tem as suas exceções, mas o Rio de Janeiro não é um lugar muito fácil de andar, não. E o que acontece nesses casos? É a fiscalização mesmo? É o governo que tem que investir na estrutura? O Rio de Janeiro, em si, o Rio de Janeiro tem um problema sério de política pública, né? Sim. Então, você não tem confiança no sistema, você tem poder paralelo rodando, tanto que nas comunidades, ontem mesmo eu vi um vídeo, um cara de moto errou o caminho, entrou na comunidade e já foi parado na hora. Um outro motoboy com capacete no cotovelo falou, para, arranca o capacete agora, porque aqui a regra tem que subir sem capacete. Então, você tem essa influência de poder paralelo. A regra mesmo não vale. Então, uma das deficiências do Rio de Janeiro é a própria organização e o jeito que ele é.
Tá, isso Rio. Agora, no Nordeste, geralmente, lá no Nordeste, a questão do governo ali tá colocando mais fiscalização, então. Mas aí é um problema cultural, né? Cultural. Sim. Você Tá. pega assim, as pessoas, e em 2005, mais ou menos, quando a gente teve o primeiro boom de motos, o que a gente percebeu? As pessoas que estavam acessando aquele veículo não tinham nenhum tipo de preparo. E eu falo de preparo, não só preparo para conduzir, é preparo de história de vida mesmo. Família desestruturada, muitas vezes não tiveram acesso à educação. A condição básica, por exemplo, para você ter uma habilitação hoje, é saber ler e escrever. E tem muita gente que tirou a habilitação, que tem o documento e que não sabe nem ler e escrever. E você tem hoje, o levantamento da própria Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas circulando por aí sem habilitação. E olha só que louco, o recado que foi mandado pelo órgão máximo de trânsito, né, o que define as políticas públicas. Ó, processo de habilitação é ruim, não funciona nada, a gente precisa acabar com isso. E tem 20 milhões de pessoas circulando sem habilitação que a gente não consegue fiscalizar. O que vai para a cabeça do cidadão? Pô, eu tô colocando aqui 3, 4 mil, 2 mil reais para poder tirar minha habilitação. Os caras não vão me fiscalizar e estão falando que o processo está tudo errado, eu vou esperar. Então, desde o final de julho, caiu 30% no Brasil inteiro o número de inscrições para novos condutores em autoescolas. Então, a mensagem que está sendo passada pelo poder público é o seguinte: gente, esse negócio de dirigir cada um por si, se vira aí, a gente não vai conseguir fiscalizar mesmo, deixa do jeito que tá, vamos cuidar de outras coisas. É essa mensagem que está sendo passada, e não é isso que tem que acontecer. O processo de formação de condutores é um processo estratégico para a segurança no trânsito. Ele não pode ser desestruturado, ele tem que ser requalificado. Tem que pegar pelo chifre lá e falar, vamos fazer o negócio direito. A gente tentou fazer isso no passado. A gente trabalhou lá no Observatório de 2013 a 2018, a gente se aprofundou numa proposta de requalificação do processo de formação de condutores, restabelecendo tudo, né? Pega o que a gente tem hoje e transforma num outro processo. E ele virou uma legislação. Só que no meio do caminho, né, porque qual é o processo de uma legislação de trânsito? Ele passa por uma coisa chamada Câmara Temática, que são especialistas ali, voluntários, que ajudam a elaborar o material. Isso vai para o Conselho Nacional de Trânsito, que hoje é formado pelos ministros, e ali os ministros votam, analisam e publicam a legislação. Entre os estudos que foram feitos pela Câmara Temática, que o Observatório conduziu, as 5 audiências públicas que a gente fez no Brasil inteiro, e a votação do CONTRAN, quando foi publicado, saiu diferente. Alguém colocou, o Brasil tem isso, né? O famoso jabuti. Colocaram um elemento ali. Colocaram ali, só pra... E aí o ministro precisou ir a público, 10 dias depois da publicação, falou, gente, teve um erro aqui, não é nada disso, volta tudo para trás, isso em 2018. E até hoje, nada foi colocado no lugar. Então a gente tem esse vácuo. Nós temos um problema de percepção de risco. Nós estamos no 4º andar de um prédio relativamente alto. Estando só aqui no 4º andar, se a gente abrir aquela janela ali, quem é que fica tranquilo de subir ali no parapeito e ficar olhando para baixo? Ninguém. Como é que você anda num carro olhando pro celular? Qual é a diferença? Nenhuma. Então, o andar de carro, o se locomover com um veículo, existe uma baixíssima percepção de risco. E aí eu faço um convite. Dentro dessa sala, e todo mundo que está ouvindo a gente, levanta a mão alguém que não morreu no trânsito, que você conheça. Ninguém levanta a mão. Já conheci. Tipo, levanta a mão quem não conhece alguém que morreu no trânsito. Todo mundo levanta a mão. Quer exemplo mais cruel e deletério de você conhecer alguém que morreu no trânsito e você continua não usando o cinto de segurança no banco de trás, falando ao celular enquanto dirige, muitos bebendo e dirigindo? Então existe uma baixa percepção de risco, por mais que esteja escancarado na cara de todo mundo o número de pessoas que morrem no trânsito. No Brasil a gente está tentando tratar como normal as pessoas morrerem no trânsito, e não é normal. Você pega a percepção de... O que você acha que é mais perigoso? O trânsito ou a segurança pública, por exemplo? Se eu falar para vocês... Eu acho que é o trânsito. Eu vou falar por mim. Então. Ó, a analogia, a produção, viu, César? Gostou? Rápido, ó. Olha. Os caras são bravos. Mas é 40 andares. Pode ir lá, Paulo. Não, eu mas só tenho que eu falar pra elogiar a minha vocês. produção, elogiar aqui a produção. Vamos terminar aqui Tá. o podcast, vamos andar ali 3 quadras
e vamos num restaurante legal ali na frente. Só que tem um detalhe. 9 pessoas morreram atropeladas nesse trajeto aqui o ano passado. A gente vai deixar de ir? Provavelmente não. Não, tá com fome, vai, né, César? Você vai, né? Você falar, 9 pessoas morreram assassinadas com arma de fogo aqui. Você já ia evitar. Já ia evitar. 73% dos municípios brasileiros, o trânsito mata mais que arma de fogo. A gente teve eleição ano passado, ninguém discutiu isso. Todo mundo discutiu segurança pública. Tem que discutir mesmo, é importante e tal. Mas é isso que o César está falando. É deficiência na percepção de risco. 73 é muito alto. Eu estive em Vitória agora, né? Fazendo uma Espírito Santo? Lá no Espírito Santo. E lá o número de mortos no trânsito superou o número de mortos por arma de fogo. Isso acontece 73%. E quanto menor a cidade, mais evidente é isso. Você pode ir numa cidade pequena, você tem parente no interior, você vai ver, pergunta lá. Morreu alguém aqui assassinado ano passado? Se a cidade for pequena, provavelmente não. Morreu alguém aqui vítima de trânsito? Provavelmente sim. E por que tem essa deficiência? Porque o risco existe. A gente aqui não consegue enxergar. Se a gente pegasse um gráfico entre o comportamento inadequado e a consequência, o que vai acontecendo? Você usa o celular uma vez, ou bebe, dirige, ou excede o limite. Não tomo multa e não acontece nada comigo. Aí eu uso de novo, aí eu uso de novo, eu uso de novo. Então a minha percepção, aquilo é arriscado, mas a minha percepção de que aquilo é arriscado, eu perco essa sensibilidade, porque não me acontece nada, não tem consequência, nem sequer uma multa, não tem ninguém falando sobre isso, ninguém pega no meu pé de eu estar usando o celular, não tem informação. Então essa deficiência leva as pessoas a, no máximo, obedecer à lei de trânsito. E a gente não tem que obedecer à lei de trânsito, a gente tem que acreditar na lei de trânsito. E como é que a gente sabe a diferença? Você pega uma sala cheia, você pergunta assim, quem aqui usa o cinto de segurança? A maioria levanta a mão. Aí vou repetir a pergunta. Quem usa o cinto de segurança sempre? Você vai ver que já não é todo mundo que vai levantar a mão. Aí você faz a terceira pergunta. Quem usa o cinto de segurança sempre, até no banco de trás, quando está num táxi ou num transporte por aplicativo? Aí você vê o cara que acredita na lei de trânsito e o cara que só obedece por medo de tomar uma multa. Entendeu? Essa é a diferença. E a gente tem que entender a motivação. Essa foi boa, hein? A gente tem que entender a motivação. O que eu quero chegar? Por um exemplo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né, fui convidado para participar no Bom Dia Brasil e a ideia era repercutir uma estatística onde para cada 10, 3 ainda não usavam cinto de segurança, principalmente no banco de trás. Cheguei lá, faltando 10 minutos pra gente entrar, era ao vivo, a produtora virou pra mim e falou, César, você vai entrar ao vivo daqui a 10 minutos, vamos fazer um esquenta. Eu falei, bora. Ela falou assim, o Chico Pinheiro vai te perguntar, por que o brasileiro é tão mal educado para as questões de segurança no trânsito? Na hora eu refutei, falei, não, ele não pode me fazer essa pergunta. Não, César, o Brasil é um dos que mais mata. Vou repetir, ele não pode me fazer essa pergunta. Você está repercutindo uma estatística que mostra que 70% usa e só 30% não. Então não é o brasileiro. Mas você quer saber por que isso acontece? É muito simples. É só você fazer uma única pergunta para os 2 grupos. Faz a seguinte pergunta. Por que tem que usar cinto? Sabe o que 70% vai te responder? Cara, eu não consigo andar sem o cinto. A hora que eu entro, é automático. Aliás, se eu estiver sem o cinto, falta algo. O que isso significa? Esse cara foi capturado por uma porta do cérebro, onde usar o cinto é algo que ele sente recompensa, ele sente segurança, ele vê valor no cinto. Estar com o cinto é bom. E quando você entende, quando o motivo é esse, você não consegue mais viver sem. Sabe o que 30% vão responder? Claro que tem que usar, né? Senão o guarda multa, a polícia vai lá e pega o dinheiro, e só tem buraco, os governos não sei o quê, e o cara vai jogando para 3º, 4º, 5º. Ou seja, o motivo pelo qual tem que usar não é a segurança, é porque alguém está mandando, é porque existe uma multa. E sempre que você tiver esse pensamento, né? Você não vai para lugar nenhum. Porque o cinto é para salvar a sua vida. Gente, por mais sopa de letrinha que o carro tenha hoje, ABS, EBD, ESC e os cambal, ainda quem mais salva a vida é o bom e velho cinto de segurança. Eu não consigo entender como é que um cara dirige um carro e vê os filhos sem cinto de segurança no banco de trás e não faz nada. Se o carro de aplicativo, quando a gente pega, eu tenho um hábito, já passo o cinto. Você já passa o cinto, o Paulo já é normal, entra no banco de trás. E quantas vezes... Tá trânsito, tá 10 por hora, é cinto. Não, eu vou viajar, os caras vão me buscar, tem 4 pessoas no carro. Quantas vezes eu entro de passageiro, eu olho pra trás e falo, por favor, bota o cinto. Ah, é mesmo? Ou seja, é mesmo, a pessoa nem lembra.
baixa percepção de risco. É mesmo, né? Eu tô com o César aqui. Eu tô com o Paulo. Piloto, tá no piloto, carro, o né? cara que... Não, e o César é o cara que já testou milhares de carros. Não, e tô que de boa. fala, e que a gente tá E o falando... Paulo não, o Paulo é segurança total no trânsito. Não, mas você pega... Tá certo. O César, ele trabalha, né? Ele trabalhou muito tempo numa área que é sexy, a velocidade, a adrenalina. Só que eu tenho certeza absoluta que ele nunca fez nada sem a segurança. Sim. Aliás, você para e, não vou fazer porque não tá seguro. Talvez o César tenha o mais detalhes da história, mas na época da morte do Senna, a história que conta é que ele tava assim, num estresse com a organização da Fórmula 1, da equipe, por conta de segurança. Tanto que depois da morte dele mudaram as regras da Fórmula 1. Total. Sabe que eu gosto muito de fazer isso, né? Você vai entrando assim na sua carteira digital, né? Aí você tem lá infrações, né? Você não possui infrações registradas e tal. E aliás, está até meio sem o filtro aqui, porque às vezes vem aqui, né? 0 infrações, o caramba tal. Mas é isso. É um cara que trabalha como piloto de teste. É um cara que corre na pista, trabalhando na carro pista. preparado, a pista preparada, o condutor preparado. E não vai colocar a vida dele em risco. Eu falo que se eu ficar correndo na rua, eu tô fazendo hora extra e não tô ganhando pra isso, rapaz. Sim. Você tá maluco? Boa. Não faz o mínimo sentido, né? Porque eu ganho pra correr. Não, isso é pra correr. Mas não é isso. É que assim, né? A gente até brincou quando a gente chegou aqui. Cara, quem está adiantado não tem pressa. E a pressa é inimiga da perfeição. Se a pressa é inimiga da perfeição, uma pergunta que eu sempre faço: quem é perfeito? Só existem duas respostas para isso: ninguém ou Deus. Vamos pensar nessas duas hipóteses? Se a pressa é inimiga de ninguém, eu não preciso fazer nada com ela. Mas se a pressa foi inimiga de Deus, quem é a pressa? O sujeito, quando está com pressa, anda de mão dada com o diabo. Ele sai de casa, ele não se despede da esposa, ele já treta com o vizinho na porta, briga com o porteiro que está demorando para levantar a cancela, não para numa faixa de pedestre, para numa vaga de deficiente físico sob o pretexto que está com pressa. Se mata, estapeia. A pressa é inimiga da perfeição. Quem está adiantado não tem pressa. É isso aí, família Tiquital. Hoje eu estive com eles, Paulo Guimarães e César, que eu não vou falar o sobrenome pra não errar. Gostou? Essa foi boa, hein? Já é prata da casa, então vocês já conhecem. E a gente vai fazer a parte 2, então fiquem atentos, que vai ter muito mais coisa. A gente vai falar sobre carros, que ficou devendo, película de segurança. Vamos falar sobre a CNH. Um papo que todo mundo gosta, né? Carro híbrido elétrico. Carro híbrido elétrico, é isso aí, hein? Os potentes e os mais seguros. Não, e você vai dar um testemunho. Eu vou dar um testemunho, eu tenho um testemunho pra dar, segundo o Cris Amaral. É isso aí, galera. Família Tiquital agradece, eu sou o Rei Dias, já sabe, siga a gente aqui nas plataformas. Tamo junto, valeu, até a próxima, salva de palmas.